Emílio, tudo bem? Escutando a gente? Tô escutando, tô vendo vocês estão me vendo, tô escutando bem também, né? Agora acho que melhorou. Agora melhorou, acho. Agora afirmou. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Feliz ano novo, viu? Muita paz, Tudo muita jóia. saúde. Obrigado para você Obrigada. também. Ô Victor, você sabe que eu fiz uma ação que me marcou? Foi um rapaz que chamava Lucimar, né? E ele não gostava do nome dele porque com 42 anos ele falava assim: Poxa, professor Júlio, as pessoas acham que meu nome é feminino. Aí eu falei: O que, que você quer? Você quer excluir ou incluir? Ele falou: Quero um nome bonito para mim, um nome forte. Eu falei: Que nome que você quer? Só que é que nem tatuagem, depois você não pode se arrepender, né? Que é difícil mudar de novo. Ele falou: Quero Victor. Aí nós ganhamos a ação, então ficou Victor Lucimar Guedes. E ele Legal. ficou Não é muito fácil, feliz. né, trocar de nome, professor? Ele ficou muito feliz, né? Ele ficou muito feliz, só que é engraçado, a família continua chamando ele de Lucimar, não tem jeito, né? É fogo, né, gente? A família que escolheu, né? Imagina. Tem jeito, né? Gente, que prazer falar com vocês, viu? Que esse ano seja maravilhoso, tá? De paz, saúde, muita sabedoria e aprendizado. E paciência, né? Com tudo, com todos. O maior desafio da vida é, eu falo que é a família, é lidar com as pessoas de perto, né? Às vezes a gente não tem paciência com o filho, com os pais, esposa, marido. Então, acho que o maior desafio é a gente conseguir lidar com tudo isso, né? Ter mais paciência com as pessoas próximas, né? Exato. É isso. Que Contem assim comigo, eu estou à seja. disposição, gostei dos quadros aí atrás, hein? Muito bonito, olha lá. Pô, inclusive tem um bem torto aqui. Tem um torto, é uma massa. Ah, adorei. Eu sou viciado em quadro, hein? Eu saio colocando quadro em tudo também. Eu acho lindo, eu acho que alegra o ambiente. É, com certeza. Esses aqui são do Pearl Jam, que é uma banda que a gente gosta muito, aí a gente vai colecionando. Você sabe que aqui no escritório, na cozinha, nós mudamos para um escritório maior, a gente precisava de mais espaço. Então, tem uma sala de reunião grande, tem um auditório que eu dou muito curso para advogado. E na cozinha eu colei um monte de plaquinha, né? Café, comida é vida, bacon é vida, né? Aí a pessoa, nossa, mas como você gosta de placa, de quadro? Eu falei, gosto e gosto de comer. Então, unir o útil ao agradável. Os dois juntos. Os dois juntos. Bom, Gente, vocês Emílio, ganharam um deixa eu te amigo contar aqui, desculpa a porque... brincadeira, tá? Não, imagina. Deixa eu te contar porque a gente te... Na verdade, a gente te achou no YouTube, Que legal. porque... Enfim, começou a pandemia, a gente começou a viajar muito pelo Nordeste, aproveitando aí o home office. E ao viajar, a gente começou a sonhar em comprar alguma coisa por lá, né? A gente já gosta É. muito do Nordeste, já viajamos várias vezes para lá. E A quando a gente gente fala nunca tinha Nordeste, que comprado. lugar que vocês se apaixonaram? Porque o Nordeste, Rio Grande do Norte, Ceará, né? A gente se apaixonou por vários, mas o que a gente mais se apaixonou e gostou e acabamos comprando um terreno foi em Acaraú, que é interior do Ceará. Legal. Eu aqui fiquei pensando, acho que é Ceará, acho que é Ceará, acertei. Que Ceará. lugar, Na né? verdade, tem um lugar muito legal lá que chama Ilha do Guajiru, que a gente visitou recentemente, mas lá não tinha praticamente nada para vender e as coisas que tinham não eram muito confiáveis. E aí nessas peregrinações, nesses 2 anos aí mais ou menos, a gente, cara, a gente sempre quis comprar alguma coisa que fosse certinha, que tivesse matrícula, e a gente viu que praticamente isso não existe, né, É. no Nordeste, ou talvez até saindo de São Paulo, se a gente quisesse alguma coisa, sei lá, em Ubatuba, também era difícil encontrar terrenos que tenham matrícula, que tenham tudo certinho. Então a gente acabou falando assim, se a gente não for pelo famoso contrato de compra e venda, que é o que geralmente rola lá, a gente não vai ter nada nunca, então vamos topar esse risco. E aí foi o que a gente fez. Aí no final do ano passado, em novembro, a gente comprou 3 terrenos, na verdade, para montar um terreno único lá em Acaraú. Compramos de 3 pessoas diferentes, fizemos 3 contratos de compra e venda, e até então, aquele momento em novembro, era o único documento que a gente tinha. Depois eu posso te mandar até a cópia desse documento. Mas basicamente o nosso nome, falando lá, um contrato padrão que um advogado amigo meu também me ajudou a fazer. E aí a gente começou a correr atrás de outras documentações. Então a gente contratou uma pessoa que foi indicada por nós, foi indicada para a gente, e essa pessoa fez uma topografia do terreno, fez um memorial descritivo, deu entrada em alguns documentos, que a gente até queria perguntar para você como que a gente valida se esses documentos realmente estão certos. Então é o CAR, o primeiro, aí tem o CCIR, TR, que ainda não conseguimos, e nós estamos em via de assinar uma escritura pública de posse no cartório,
Eu também já estou com um modelo aqui. Então, o grande motivo da nossa ligação hoje era entender assim, tipo, será que a gente está resguardado com esse contrato de compra e venda? Direto começam a aparecer algumas coisas do tipo, vocês não podem construir aí porque é muito perto do mar, apesar de já ter um monte de coisa construída. Vocês não podem construir aí porque é do lado de uma fazenda eólica e o nosso terreno está exatamente do lado de uma torre. Então, assim, para acabar um pouco com esse disse-me-disse e acabar um pouco com a nossa ansiedade, a gente falou, vamos marcar um papo com o Júlio, pelos vídeos que a gente viu seu no YouTube, você manja muito desse assunto. Obrigado. E a gente queria entender, mostrar para você o que a gente já tem de documentação e entender como que a gente pode correr atrás das outras, se a pessoa que está ajudando a gente lá está fazendo pelo caminho certo, se a gente poderia fazer isso por nós mesmos, enfim. Conta comigo, vocês vão ficar craque nesse assunto, porque tem muita bobagem que é falada, né? No Brasil, o Brasil, como qualquer país, é um sistema, e as pessoas vendem as coisas para nós, né? Então venderam para nós que só é dono quem registra. É claro que esse ditado é antigo, porque quem quer se beneficiar com isso? Os cartórios. É muito interessante que o cartório de registro de imóveis tenha o imóvel registrado lá no cartório, vai ganhar emolumentos, né? Claro que ter um imóvel registrado é mais seguro, sem dúvida nenhuma, não dá para discutir isso, mas desprezar do jeito que desprezam a posse, e advogado, hein? Advogada falando bobagem sobre isso, corretora. Infelizmente, né? Eu falo que quando você vai comprar um imóvel irregular, se você pega aquele advogado da família, aquela advogada que não é humilde, e fala, isso eu não mexo, eu sou do previdenciário, eu sou do trabalhista, eu sou do criminal, eu sou do empresarial, são ramos totalmente diferentes, não dá para advogar em todas as áreas, quem faz isso não faz nada, né? Só enrola os outros. Infelizmente, eu falo pro meu aluno, essa pessoa ela quer dar palpite, principalmente se é cunhado, né? Cunhada, ele quer mostrar que é advogado, e dá palpite. E normalmente um palpite negativo. Ele joga um balde de água fria, ele ou ela, no sonho de vocês. E não é assim. O Brasil é cultural. Nós compramos posse, vendemos posse, compramos posse, vendemos posse. Não é crime, não tem nada de errado, não tem nada de absurdo. Por que a gente faz isso? Porque é caro comprar um imóvel registrado. Quando você compra um imóvel registrado, você tem que fazer escritura pública, tabelião de notas, recolher tributo. E aí eu falo tributo de transmissão e o tributo imposto de renda, dependendo do caso. Tem que registrar, e é caro para registrar também. E fora que no Brasil, 70% dos imóveis no Brasil todos são irregulares. Então, comprar um imóvel irregular não tem nada de errado, você só precisa tomar alguns cuidados para conseguir regularizar com mais facilidade. Então, qual que é o grande segredo de comprar um imóvel irregular? E tem gente que fica milionário mexendo com posse. Eu tenho alguns clientes, eles montaram uma construtora, mas nunca construíram uma parede, HMDI. Eles só compram posse e vende posse, compra posse e vende posse. No Brasil, quem tem a posse pode colher os frutos. Então, eles compraram um imóvel no interior, eu mesmo falei, tem algo estranho aí. Porque eles pagaram um valor muito próximo ao valor de mercado de um imóvel regular. Só que tinha eucalipto lá dentro. Então eles venderam os eucaliptos, recuperaram o dinheiro que pagaram, e além de recuperar o dinheiro que pagaram, muito dinheiro, né? Aí eu fui entender aquela música, vou comprar uns eucaliptos, só para ver se eu fico rico, porque eu falava assim, que tem a ver eucalipto para ficar rico? Que música de doido, mas é verdade mesmo, fica rico mesmo. É verdade. Então, posse tem sim como regularizar. Qual que é o grande segredo, né? Quando vocês compram a posse, o imóvel irregular, o ideal é comprar cessão de direitos possessórios. Esse é o contrato correto. Esse contrato pode ser um instrumento particular. Cessão de direitos possessórios, é isso? Isso, cessão de direitos possessórios. Tá. E qual que é a diferença dele? Eu não sei se eu consigo projetar aqui nessa plataforma. Consegue, é bem legal essa plataforma. Se você clicar no computadorzinho, com sinalzinho de mais, eu consigo ver tudo que você está vendo, o que você quer me mostrar. E eu também. Vai no computadorzinho com sinalzinho de mais aqui. Eu vejo até o contrato de vocês aqui para ajudar. Contem comigo, tá? Eu vou proteger vocês, né? com todo carinho. Deixa eu colocar aqui só para... apresentar. Compartilhar a tela. Tá vendo, Júlio? Já? Deixa eu ver. Já apareceu aqui, ó. Vou liberar, tá? Licença. Tá liberado. Ó. Então, assim, eu não sei se você falou, né? Até em alguns vídeos do seu que eu vi no YouTube, eu sei que você falou de contrato de compra e venda, cessão de direitos. O que isso muda exatamente no contrato? Só esse nome que está aqui em cima ou muda mais alguma coisa? O contrato que a gente tem hoje é esse. 3 contratos desses,
E aí depois disso foi feita uma topografia, já juntando os 3 terrenos em um só. Depois eu vou colocar aqui na tela para você ver o local do terreno também. Tá bom. Deixa eu explicar para vocês ficarem craque, aí ninguém engana vocês, né? Nós temos os contratos previstos no Código Civil, chamados contratos em espécies. São contratos prontos, né? Então tem locação, tem comodato, compra e venda. São contratos que tem um artigo no Código Civil. E nós temos os contratos, são chamados atípicos. O que é isso? São contratos que não tem lei e não tem artigo, mas existe. A posse é isso. A posse é um contrato que não tem uma lei, não tem um artigo dentro do código, mas existe. Vocês compraram o quê? O enunciado 492. 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. É o que vocês compraram. Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Vocês compraram a posse, os direitos possessórios. O contrato que foi feito, ele pode ser feito em instrumento público, que é o tabelião de notas, e a posse pode ser feita em um instrumento particular. O contrato que eu estou vendo aqui é um instrumento particular, de cessão de posse. Então está correto. Eu fico assustado quando um advogado ou advogada faz um contrato, cobra do cliente e vem compra e venda. Tudo é compra e venda, para o advogada que faz tudo, né? E não é, compra e venda é pagamento à vista e eu sou obrigado a fazer escritura pública para conseguir registrar, está no artigo 104 do Código Civil. Então o contrato de vocês já está certo. Deixa eu perguntar algo importante. Então é um contrato de compra e venda mesmo, né? E no caso de vocês estão comprando a posse, então é cessão de posse. É um instrumento particular, tá certo, de cessão de posse. Agora, esse promessa de compra e venda que está meio equivocado aqui. Vocês estão pagando parcelado esse imóvel? Não, a gente já pagou uma vista. Tá, então na verdade teria que sair isso. Esse contrato já foi assinado? Já? Já. Esse contrato? Esse já. Aí tem aqui no final, todas as páginas estão assinadas, né? Já está em cartório. Já está. Aí tem aqui a gente também reconheceu a firma aqui. O terreno é esse aqui, na verdade, ó, Júlio. Tá. Então você tem aqui aqui é o mar, né? Aqui você vê que tem algumas casas. Essa aqui é a linha do mar. O mar é aqui onde estão os adesivos. Tem uma pá de energia eólica aqui. Um dos terrenos é esse, e aí os outros 2 são esses aqui onde estou passando o mouse. Então ele forma um quadrado um pouco maior aqui embaixo, ó. Tá. Ih, que gostoso, hein? Vocês vão morar pertinho da praia, hein? Essa praia linda aí, hein? Se Deus quiser. Vai. E hoje em dia dá para trabalhar online, né, gente? O escritório aqui, eu mudei, deixei um espaço bem bonito para atender presencial. Mas como eu escrevo muito livro, esse aqui é o mais vendido no Brasil, direito imobiliário de A a Z. Como a gente é muito conhecido e também a nossa boa-fé, a gente faz as coisas de forma correta, o pessoal não quer ser atendido aqui. Às vezes eu falo, vem aqui. Você falou que mora em São Paulo. Ah, não, manda o link. Eu prefiro pelo link. Ninguém quer mais, né? Ninguém quer mais. Não pega trânsito. Não pega trânsito, não passa nervoso. Eu acho que é o futuro, né, gente? É o futuro, não adianta a gente fugir disso, né? Esse contrato de vocês... Esse contrato, gente, que foi feito, quem fez, pelo menos não estava tão perdido assim. Ele ou ela incluiu cessão de posse, já ajuda bastante. Eu já vi e vejo coisa pior. O que está errado aí nesse contrato é falar de promessa. Promessa do quê? Não tem promessa, vocês pagaram até à vista, né? E mesmo se fosse parcelado, não era promessa, era compromisso. Então, essa parte que foi equivocada no contrato. Ah, professor Júlio, deixar o contrato assim vai me prejudicar? Não porque aparece a palavra posse. Então, de certa forma, vocês conseguem com esse contrato resolver o que vocês precisam, né? Regularizar esse imóvel. Para o futuro, né, se Deus quiser, vocês vão comprar do lado, no fundo, vai comprar. Então, os próximos contratos tem que ser o quê? Cessão de direitos possessórios e afins. Pode até aparecer assim, instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins e cláusula de soma de posse. Por que cláusula de soma de posse, gente? Porque é a cereja do bolo. Olha que legal, ó. Eu vendo um terreno para vocês e eu tenho a posse desse terreno há 10 anos. Vocês, para regularizar esse imóvel, em regra, vocês teriam que ter o quê? 10 anos de posse, 5 anos. Se tem uma cláusula de soma de posse, olha que legal, olha que mágico isso. E é realidade, hein? Vocês podem fazer uso capião no dia seguinte, no nome de vocês, com a minha posse. Porque o contrato de cessão de posse tem uma cláusula dizendo que eu cedi a posse para vocês e vocês vão usar essa soma de posse. Então a soma de posse tem que ter uma cláusula no contrato e, se possível, no título. É o ideal. O que vocês podem fazer? Quem vendeu para vocês é uma pessoa legal, acessível? Vocês conseguem acesso ainda? Conseguimos. Se for possível isso,
faz um aditivo. O aditivo de uma folha. Nesse aditivo vai constar o quê? Conforme contrato assinado no dia tal, fica aqui por um lapso, deixou de constar a cláusula de soma de posse para todos os efeitos legais, conforme artigo tal e enunciado 492. Soma de posse, por um lapso não constou a soma de posse no contrato tal, o qual dá o direito de usufruir de qualquer mecanismo, ferramenta para regularizar o imóvel. Vocês poderiam fazer um aditivo, se for fácil, se a parte for acessível, se vocês não forem ter dor de cabeça. Se for possível, é bom fazer. Por quê? Quando a gente compra a posse, qual que é o grande segredo desses investidores? O ideal é você fazer o uso capião quanto antes. Por que fazer o uso capião quanto antes? Porque você já está regularizando o imóvel, você tem um protocolo de uma ação judicial de uso capião distribuída, que não é uma ação litigiosa, você não está brigando com ninguém, não é contra ninguém. E você pode, nessa ação, trabalhar com a súmula 237 do Supremo. O que é essa súmula 237 do Supremo? O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então vamos pensar juntos aqui. Hoje o que a gente tem? A gente tem um contrato que acertou lá o título posse, esqueceu da soma de posse. Se aparece alguém falando, eu também sou dono, eu também sou proprietário, eu também tenho uma posse, vocês entram numa briga infernal. Então, para evitar tudo isso, não vai acontecer, mas a gente tem que se prevenir. O que é legal fazer? Um contrato de soma de posse, quando não tem, faz um aditivo, e no dia seguinte distribui uma ação de uso capião. Porque aí vocês vão fazer uma ação de uso capião no nome de vocês, com uma súmula 237. Se aparecer alguém, se aparecer, não vai aparecer, mas se aparecer alguém questionando, vocês estão protegidos. É um guarda-chuva, é um escudo protetor. O judiciário, vocês vão falar assim, o judiciário, não tem nada de ser integrado na posse, emissão de posse, alguns falam despejo, mas despejo é locação, né? Não tem nada disso, tem uso capião em andamento. Até ser julgado uso capião, ninguém me tira daqui. Então vocês têm paz, né? Com isso vocês têm paz e segurança jurídica de certa forma, tem uma saída pela tangente. Então esse contrato que você me mostrou, que eu quero ver melhor, o erro está no título. O lado bom, apareceu posse. O lado ruim que apareceu promessa, não tem nada a ver, promessa do que? Vocês já pagaram, né? Já é de vocês a posse. Deveria aparecer onde apareceu promessa, cessão de direitos possessórios e afins, com cláusula de soma de posse. Vamos voltar no contrato lá, que eu quero ler ele inteiro? Posso ler? Claro, sim. Mas, além disso, eu queria também te mostrar a escritura pública que o menino do cartório já mandou pra gente. Tá bom. A gente deu entrada já. A gente não assinou ainda, porque lá, enfim, é tudo sempre um pouco demorado, mas a gente também tem esse outro documento que a gente está meio que esperançoso que ele seja mais uma coisa pra gente se resguardar. Porque o nosso medo é exatamente esse. Aparecer alguém falando que é dono, também, porque assim, o negócio está lá a 3 mil quilômetros de distância, a gente não sabe o que pode acontecer por lá, né? São cuidados que a gente tem que ter, né? Porque aparece alguém falando que é dono, às vezes de parte do terreno, às vezes a área de marinha, a área é pública, APP, preservação ambiental, ou tombada, não é o caso, aí é mais difícil ter tombado nessa região. Mas a gente precisa ficar atento para não dar dor de cabeça, né, gente? Vocês não merecem ter dor de cabeça. A gente queria também entender como que a gente entende exatamente isso. Putz, é área de marinha, não vai precisar de SPU, pelo visto sim, porque a pessoa que está trabalhando para a gente até deu a entrada, mas a gente queria entender como que a gente acessa as informações para saber, não, aqui pode construir ou não pode, porque outro medo que a gente tem será que a gente comprou alguma coisa e a gente não vai poder construir? Mas o contrato está aí na tela de novo. Deixa eu abrir ele aqui. Quando a gente compra um imóvel, o que a gente tem que fazer? É o due diligence. O que é esse due diligence? É uma auditoria, né? O ideal é solicitar uma certidão de propriedade atualizada, porque mesmo quem esteja me vendendo não seja dono no cartório de imóveis, essa certidão eu vou descobrir se o imóvel é público, se o imóvel não é público, se é tombado, se tem gravames judiciais, bloqueios judiciais. Mesmo quem está me vendendo tinha a posse há 10, 15 anos, 5 anos, é importante eu saber quem é proprietário, porque eu consigo investigar, será que ele morreu, será que ele faleceu, será que a pessoa tem a posse porque não fez inventário? Então eu consigo ali já analisar meu risco, né? Então é muito importante fazer isso. A certidão de propriedade, eles forneceram para vocês? Não, a gente, assim, eles não sabem nem escrever. Entendi. São bem humildes, né? Assim, eu não sei nem como é que eles falam que são donos. Depois que a gente comprou, que a gente começou a elucidar, a gente falou, cara, então quer dizer que eu poderia entrar lá e falar assim, eu sou dono? Porque a pessoa que está falando que é dona, ela não tem nada. Esse contrato é a única coisa que a pessoa tem, entendeu? Essas 3 pessoas e todo mundo que está lá, porque a gente também está tentando comprar algumas outras
propriedades, outros terrenos lá, ninguém tem absolutamente nada, não existe nenhuma matrícula em cartório. Nós estamos dando os documentos para eles, falando, agora você tinha a posse, agora é minha. Então esse é o único documento que a pessoa tem desse terreno, não tem nada anterior a isso. Entendi. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente vai comprar um imóvel, seja regular ou irregular, a gente tem que fazer o due diligence. O que é o due diligence? Essa auditoria. Eu solicito a certidão de propriedade atualizada para saber quem é dono, quem é proprietário. Solicita no cartório de imóveis competente da cidade, sabe? E hoje dá para solicitar até pela internet, por telefone. Porque não tem endereço, né? Então eu falo assim, eu estou querendo comprar um terreno que fica aqui. Aí eu provavelmente vou mostrar no Google Maps para a pessoa. Leva a topografia dele. Você pode fazer isso. Quando você não tem um endereço, não tem mais informações, número da matrícula, o que você faz? Você leva a topografia, a planta, melhor descritivo, você leva o número de contribuinte, lá paga IPTU? Não, porque é área rural. E a topografia a gente que mandou fazer também. Tá. Então, se é área rural, tem ITR. Eles pagaram o ITR? Fizeram o cadastro? Não, porque a gente não conseguiu tirar o ITR ainda, porque aparentemente precisaria ter a escritura pública para conseguir dar entrada para pagar o ITR. Entendi. Isso daí, tudo que eu estou falando é o que a pessoa que a gente contratou lá, que fez a topografia, que está correndo atrás dos documentos, que deu entrada no SPU, no CAR, e aí ele está tentando, e ele falou assim, para eu conseguir o ITR e o ICCIR, ou CCIR, eu preciso da escritura. Mas, ao mesmo tempo, o cartório estava pedindo um monte de documentos que impossibilitam a gente conseguir. Depois eu até coloco aqui na tela os documentos que o cartório estava pedindo. Na verdade, quando a gente vai comprar um imóvel, esse due diligence tem que fazer, né? Que é certidão de propriedade atualizada. Outra pesquisa que é muito importante, por mais que as pessoas que estejam vendendo sejam humildes, é você pesquisar com o RG, CPF, o nome completo deles, né? Normalmente do casal, certidão de distribuidor civil, da esfera federal e da esfera estadual. E criminal também. Porque se são golpistas que fazem isso na região, se são grileiros, invadem e vendem, alguma coisa assim, vocês conseguem normalmente descobrir, né? Então, seria importante fazer isso também. O ideal é fazer sempre antes do negócio. Quando a gente não consegue fazer antes do negócio, por algum motivo, falta de conhecimento, às vezes o negócio tem que ser para ontem, né? Senão perde. Então, o ideal é fazer o quê? Depois é o compliance imobiliário. Então, dá para fazer hoje, solicitar certidão de distribuidor civil, distribuidor criminal. Qual que é o problema? Que se descobrir algo errado, aí vocês já fizeram o negócio, já pagaram. Então, vocês vão ter que fazer uma ação de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos. Ganhar a ação, muito provavelmente vocês vão ganhar. Mas se a pessoa já gastou e a pessoa é humilde, como que vai receber isso? Não tem carro, não tem moto, não tem casa, não recebe, né? Vocês ganham a ação, mas não tem eficácia, né? Esse é o problema. Agora, o que teria que fazer para consertar o negócio do jeito que foi feito? Fica a dica para as próximas, hein? Agora vocês ganharam um amigo aqui. Os próximos terrenos, né, irregulares, postos que vocês forem comprar, se for comprar para vender, se for comprar para abrir uma pousada, para morar, para aumentar o espaço, faz o due diligence e faz o contrato correto. Fazendo o contrato correto com soma de posse, possibilita vocês fazerem os capião no dia seguinte, né? Então, acho que é a grande dica que eu dou para vocês. Agora, diante do que já foi feito... Ele pode provar que ele tem aquela posse? Como que ele vai provar que ele tem a posse daquele terreno, sei lá, há 10 anos, sendo que ele não tem absolutamente nada? A gente prova... Tem um vilarejo de pescadores que se conhecem, e aí a vizinha lá sabe que o dono era tal, e agora a gente comprou desse cara. Mas... Na verdade, a posse a gente prova com contas de consumo, água, luz, energia, mas não é o caso deles, não tem, né? Não tem. Então, o que nós vamos ter que fazer aí? Eu sempre falo, quando a gente não consegue provar a posse através das contas de consumo, nós vamos ter que criar outros meios. E esses meios vai ter que fazer declaração de ciência, o título. Eu declaro o nome completo do RGCPF para todos os fins de direito que fulana tem a posse há 10 anos. Então, eles vão ter que pegar pelo menos um grupo de 3 pessoas ali, vizinhos, e vai ter que assinar essa declaração e reconhecer firma no cartório. Porque senão vocês vão ficar com uma dificuldade de regularizar esse imóvel. Como não tem prova de posse, se vocês fizerem o aditivo para poder usar a soma da posse, o judiciário vai exigir o quê? Tá bom, tudo bem, a soma de posse é possível, mas eu quero que você prove a posse dele. E não tem. Então essas declarações que vão ajudar vocês. Então, o que seria interessante fazer? Falar para eles, olha, vocês me venderam para nós um terreno, nós já pagamos, mas a gente precisa de uma ajuda de vocês. Primeiro, assinar um aditivo, porque o contrato, quem fez, deixou a desejar no título, a cláusula de soma de posse, talvez é um advogado que atua em outra área. Em relação
a prova da posse dele, vocês vão ter que consertar também. O ideal é falar, olha, nós vamos fazer umas declarações e vocês precisam arrumar 3 ou 5 pessoas que assinem essa declaração, reconheça a firma em cartório, dizendo que vocês tinham a posse, 10 anos, 5 anos, 15 anos, e aí sim, com isso, vocês vão conseguir usufruir desse uso capião, entendeu? Sim. Aí vocês poderiam fazer o quê? Dependendo da posse que eles tiverem, o uso capião extraordinário do artigo 1238 do Código Civil, mais o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Vocês fariam uso capião com a tese da soma da posse. Dentro desse uso capião judicial, não cabe o uso capião de cartório nesse caso, hein? Não é uso capião extrajudicial, não, é extraordinário. Nesse caso, vocês fariam o quê? O uso da súmula 237